atenção. Na equação de campo, eu substituí, botei esse menos aqui e esse mais J efetivo aqui. Estou esquecendo isso aqui, estou trabalhando com o J efetivo. E aí do lado direito eu tenho de novo o J efetivo e F de rho. Então olha só, esse termo aqui se eu trocar o ni com o rho, eu ganho um sinal menos, que eu posso trazer para cá com esse fator 2, né? Porque esse cara aqui é menos F de rho, então vem para cá mais F de rho. Então esse termo aqui desapareceu, vamos deixar esse fator 2 aqui. Então a gente ficou com esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, é exatamente menos VI F de rho. E eu vou fazer exatamente aquele mesmo trabalho que eu fiz ainda agora. Vamos usar as equações de campo aqui. Esse termo aqui vai ficar muito parecido com esses dois aqui. Eu acabei de apagar. Eu estou apagado, não. Então, vou fazer rapidinho quando eu lembrar. Então esse termo aqui, ele é menos, né? VI F de rho F ou I. Então esse termo aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer isso aqui para cá, então é FEMI. Estou trabalhando, estou trabalhando isso aqui. FEMI, F de rho F ou I. Então vamos trocar esse rho com esse ni. Dá um ni rho aqui, dá um sinal menos. Aí vamos usar agora aquela nossa identidade. Isso aqui vai ficar menos um quarto, vai ficar mais um quarto. Do VI, e aí vai ficar o delta de ni rho F til F. F til escalar F. Vai ficar isso como parede direitinho. Vai ficar mais um quarto do V rho F til F. Então esse termo aqui está dando, tem um sinal mais, né? Então é igual a esse aqui. Menos um quarto, né? Só que esse aqui tem menos um quarto, é onde veio, só para me lembrar. Ah, não, está certo. Esse menos um quarto está certo. Veio aqui. Então é isso. Então esse termo aqui vai ficar menos um quarto de V rho, F de está falando, deve ficar falando. Esse termo que apareceu aqui, que veio da equação de campo, ele vai ficar no final de tudo, aquele sinal vai ficar menos um quarto de V rho, F til F. Que é esse termo aqui. Então ele vai se juntar com esse, vai dar um fator 2 aqui e vai dar um fator 2 aqui. Então eu estou só dizendo o seguinte, esse termo aqui que apareceu via equação de campo, usando de novo aquele argumento nosso, ele acaba reproduzindo exatamente aquele termo que está lá. Então esse termo aqui sai e deu para nós esse fator 2. Então a gente ficou com uma equação que já está pronta para ser vista como quase, porque já é uma equação de continuidade. A gente tem derivado de um todo, derivado de um todo, derivado de um todo. Isso aqui vai como a parte que vai para o lado direito, a parte dissipativa. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar agora a colocar isso bonito na direita. Outra coisa, vamos fazer o seguinte, vamos dividir logo essa equação toda por 2. Esse 2 cancela, aqui fica um quarto, esse 2 cancela, aqui fica um meio, e aqui esse 2 cancela. Então fica DI, F mi, F mi rho. Tá? Esse termo aqui, eu posso botar junto aqui, vai ficar mais um quarto, delta mi rho, F2. E aí esse termo aqui fica delta mi rho, dá um delta de rho. Esse termo aqui a gente juntou dentro desse. Aqui é a mesma coisa, eu posso chamar esse kappa de mi, para uniformizar, já que o kappa é um índice somado, né? Saturado, eu vou chamar esse kappa de mi, esse kappa de mi. Ficou assim, menos F til kappa lambda
está em lambda, né? Em lambda, errou a lambda. E aí agora jogo para cá. Igual a J repetitivo. E aí menos o meio. Ele está expressando, né, a não constância do fundo. DK para Bom, então, esse termo aqui está dando para nós aquele termo JI, F de rho, que é o termo típico, né, de que a gente chama de dissipação de algo, que é o campo interagindo com a corrente. Estou só tirando isso aqui, só para lembrar aqui que eu apaguei, quem é do J efetivo. Você copiou, Ricardo? J efetivo? Está muito gelado aí, não, cara? Melhor te explicar um pouco, né? Já privatizou bem. Se precisar, a gente lê. Dá um intervalo, depois se precisar, a gente lê. Oi? Usando eletromagnetismo. Poder do força. Isso aí. Marcelo engenheiro elétrico também, né? Igual o Varia, né? Igual o Dirac, né? Boa semelhança. Deixa eu ver aqui. Oi? Não, para você, eu desenhou, cara. Nosso J efetivo, vou substituir o nosso J efetivo agora. Então, o nosso J efetivo, então ficou JI, F de rho, menos DI, F background, DI, F de rho, menos DI, F background, mini, certo? Isso. E aí tem esse termo aqui. E aí menos, aqui tudo é o J efetivo, menos o meio, o DK, errou. Deixa eu legal, cara. Aqui caiu, acho que falta um tiozinho. Ah, eu não vi. Tá certo, você botou, eu não vi. Tá? Vai, obrigado. Bom, então olha só. A gente está colocando esse. Deixa eu apagar isso então. Fazer o seguinte, eu fiz besteira. Vou colocar isso aqui. Isso que está aqui, eu vou transferir aqui para cima, porque a gente está reescrevendo essa equação. Quer dizer, isso aqui está me dando o dmi do θ mi, θ mi rho, que é mi do θ mi rho, igual, quer dizer, que é justamente a equação de conservação, aí seria a equação de conservação. Claro, caso esse termo não existisse, mas é uma equação de continuidade. Então aqui a gente tem o acoplamento da corrente com o campo. Depois aqui a gente tem aquilo que pode vir se o fundo não for constante. Quer dizer, a não constância do fundo está gerando, né, esse termo aqui. É um termo que está mexendo na energia do sistema, está não conservando a energia do sistema. Claro, se o fundo não é constante, você pode ter o fundo recebendo ou dando energia de forma que está se propagando, né? Esse fundo pode estar variando no tempo, jogando energia ou tirando energia do sistema. Aqui a gente vai ter esse termo aqui, que é menos TI, background, e aqui menos o meio. Aqui está medindo também se o background não é constante, né?
está observando aqui é o seguinte, quer dizer, se a gente fizer o fundo igual a zero, e fizer o VNI também igual a zero, se eu não tiver o VNI, então esse termo aqui não tem. Se não tiver o campo de fundo, não tiver o VNI, a gente ganha exatamente o tensor de energia momento de Lorentz e aqui o termo de dissipação por efeito Joule, o tradicional. Agora, vocês observem aqui o seguinte, esse termo é simétrico em ρ, esse termo é simétrico em ρ, esse termo não é simétrico em ρ. Então, aquilo que a gente tinha falado, a anisotropia está quebrando a simetria do tensor de energia momento. Θ μ é diferente do θ ρ. Então, a simetria do tensor de energia momento é quebrada pela presença do fundo. Então, é isso que faz essa diferença, né? Que a gente vai ter que o θ, né, como a gente falou lá, o θ é 0i é diferente do θ e 0. Então, a gente não vai poder interpretar os dois como o vetor. Um vai ser o vetor de point generalizado e o outro vai ser a densidade de momento. Quer dizer, a densidade de momento deve ser esse aqui, porque dessa equação, quer dizer, eu vou ter dmi, θ mi, vamos ter θ mi ρ. Então, a gente tem, se o ρ for igual a zero, eu vou ter d0, θ 0, 0, mais di, θ i 0. E se o ρ for espacial, eu vou ter d0, θ 0i, mais dj, θ ji. Então, nesse caso, isso aqui é energia. Então, isso aqui é a derivada temporal da energia. Então, esse cara aqui é o vetor de point. E esse cara aqui é uma derivada temporal, e aqui é o tensor de tensões. Então, esse cara aqui vai fazer o papel do vetor de densidade de momento. O transporte de momento é o θ 0i. Então, esse aqui é a densidade de momento, vamos colocar assim. Seria, vamos chamar de P assim, associado à densidade de momento. E esse θ i 0 vai ser associado ao vetor de point. Agora, observação. Se, como o Glória já falou, se o campo elétrico, se o campo magnético externo, os campos externos de fundo forem constantes, esse termo aqui não tem. E se o background é constante, esse termo aqui não tem. E aí a gente tem uma questão. Se o vetor de fundo é constante e não tem campo de fundo, esse vetor de fundo é constante, nosso lagrangiano, olha como é que é o nosso lagrangiano. Ele é menos 1/4 VFMI ao quadrado mais 1/4 do epsilon V A F. Então, esse vetor aqui é um vetor estéreo. Então, se esse campo aqui depender de x, a gente volta ao teorema de Noether, se depender do espaço-tempo, não for constante. Nós temos um lagrangiano que depende explicitamente de t e de x, via esse termo. Então, nós temos uma violação da conservação da energia e do momento realmente. Se o campo V for constante, né, aqui, eu deveria, aí a gente está violando o teorema de Noether, porque a gente tem um lagrangiano agora que depende explicitamente das coordenadas espaço-temporais por causa desse termo. Esse termo é um agente externo. Os campos dependem de t e de x. Mas o nosso lagrangiano não depende explicitamente de t e de x, depende de t e de x via campos, mas aqui não, depende via esse campo, tem uma fonte externa. Então, se V depende de t e de x, é claro que a gente tem essa derivada não zero em geral, e aí eu tenho uma violação da conservação da energia no momento. Mas agora, se o meu V é constante, eu deveria, se V é constante, então eu deveria estar obedecendo ao teorema de Noether. Para V constante, eu não deveria estar violando a conservação da energia no momento. O que pode estar acontecendo aí? Então, eu estou dizendo, se o meu fundo é constante, suponhamos que eu tenha um campo eletromagnético de fundo constante. O nosso campo eletromagnético de fundo é constante. Então, esse termo aqui não tem. E se o nosso background é constante?
Esse termo aqui também não tem. Então eu não deveria ter razão para estar violando a conservação da energia do momento. O que pode estar acontecendo aí? Vamos pensar o seguinte. O nosso lagrangiano é epsilon, mi, kappa lambda, v mi, ani, f kappa lambda. Então nós temos um lagrangiano que depende de A. Só que, quando a gente explica esse termo aqui, né, se a gente fizer um splitting desse termo na parte de background e na parte de fundo, vamos pensar o seguinte, quando a gente explica esse termo aqui, vai aparecer esse seguinte termo aqui, epsilon, mi, kappa lambda, v mi. Quando eu explico isso aqui, em A de fundo mais A pequeno, F de fundo mais F pequeno, eu vou gerar um termo desses termos cruzados, vai sair um termo daqui, que vai ser A de fundo, o A de fundo, Mi, e aqui a gente vai ter o F kappa lambda, o F kappa lambda. Então, se o campo de fundo é constante, se o F Mi é constante, quem é a solução do potencial? O potencial, quer dizer, o rotacional do potencial tem que dar o campo. Então, para eu ter um campo constante, para nós termos um F Mi constante, eu deveria ter um potencial, vamos dizer assim, a Mi, que deveria ser um meio, se colocar assim, deve ser isso aqui, de um x ρ, F, esse F constante, vamos dizer, ρ Mi. Vamos fazer essa derivada. Vamos dizer que eu quero tirar o rotacional desse campo aqui, disso aqui, supondo que isso aqui é uma constante. Então, dmi a Mi menos dmi a Mi. A derivada então, desse campo aqui, a Mi, vou botar aqui para não ter a Mi, então vai ser um meio de x ρ, F ρ Mi. Então, quando eu tirar dmi a Mi menos dmi, dmi do Ani, isso aqui. Quando eu derivar isso aqui em relação, se F é constante, hein? Então, quando eu derivar esse objeto aqui em relação a x mi, eu só vou pegar essa derivada, vai dar um delta de ρ mi. Então vai ficar aqui delta F mi, no meio. Menos. Quando eu derivar dmi desse a mi, também, lembrando que o F é uma constante, dmi do x ρ vai ficar F mi ρ. Vai ficar F, desculpa, mi, meio de F mi. Mas o meio de F mi é menos o meio de F mi, então isso aqui cancela, dá um fator 2 que cancela. Então tá certo. Se um campo é constante, o potencial vetor associado a esse campo constante, ele é linear em x. Tá aqui. Então, aqui está a questão. Se o campo de fundo é constante, o potencial de fundo não é constante. Ele depende explicitamente de x, ele é linear em x. É como se eu tiver um campo magnético constante, né, o B0, o potencial vetor é um meio do vetor posição vetorial B0. Se eu tirar o rotacional desse objeto, eu tenho exatamente B. Claro, se o campo é constante, o potencial é a derivada do potencial do campo, o potencial tem que ser linear de x. Então, isso aqui é a versão covariante disso aqui. Então, a questão está toda aí. Vamos dizer, o detalhe, né, a sutileza está aqui. O lagrangiano de que era o filtro de Jaquille, ele engloba o potencial. Então, se o campo de fundo for constante, o potencial vetor de fundo não é constante. Então, apesar do VMI ser constante, a dependência direta em x está nos campos de fundo. E aí você quebra a simetria espaço-temporal e a energia vai conservar. Então, a gente não está violando o teorema de Weber. A gente simplesmente está sendo mais atento. Quer dizer, não é só o VMI a fonte de dependência em x do lagrangiano. Eu tenho que o campo externo, ele é fixo. O campo que se propaga, quer dizer, o campo da teoria, da nossa descrição, é o A pequeno e o F pequeno. Ele tem dinâmica. Eu tenho as equações de Maxwell para esses campos aqui. Esse campo é fundo e esse campo também é fundo. Então, mesmo que esse fundo seja constante, esse potencial vetor não constante, ele vai aparecer através desse termo no nosso lagrangiano. Porque a gente fez aqui o splitting só da equação de campo, mas eu teria que fazer o splitting no lagrangiano. Meu lagrangiano é F de fundo, F de fundo, F de fundo, F pequeno,
F pequeno depois mais epsilon, aí vai ter A de fundo, F de fundo, A de fundo, F pequeno, A pequeno, F de fundo e A pequeno, F pequeno. Você pode ver que tem vários termos. Esse termo aqui em especial depende explicitamente de x, porque o campo é constante, mas o potencial não é. Só que o Lagrangiano de Kerr-Field aqui, ele depende também do potencial. Então, o fato quando eu pego campo de fundo não constante, esse cara aqui depende de x, faz o papel de uma fonte externa dependente de x, que é justamente a origem da não conservação da energia do momento. Quer dizer, eu violo a conservação da energia do momento do fóton, não violo. Eu tenho uma equação de continuidade que está dizendo a energia e o momento do fóton que está se propagando, né? Eu tenho fundo V, tenho, vamos dizer, um campo magnético B e tenho a ondinha passando por aqui. Então a energia transportada por essa onda está sendo trocada com esse fundo, poderia estar sendo trocada com esse fundo através desse termo e desse, e está sendo trocada com o campo magnético de fundo através desse termo e desse. Claro, se o campo magnético de fundo for constante, esse termo desaparece. E se o vetor de fundo for constante, esse termo desaparece. Mas esse termo aqui sobrevive sempre. E aí esse termo aqui, então, que pode ser a origem mais importante dessa conservação. Claro, questão? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Nessa Quando eu escrevo o hamiltoniano como PQ ponto menos zero, isso. Na hora que eu pego a lagrangiana proposta com o sinal alternado menos zero para botar o hamiltoniano, não já é explicitamente evidente que a componente 00 desse momento de energia é o hamiltoniano. Isso. Não é positivamente definido? Ah, sim. Não Só em botar o PQ ponto menos zero. Não, eu acho que você diz, no caso especial de Maxwell. Você me deu o lagrangiano aí seu. Qualquer. Esse que você me deu. Esse que tiver. Esse que você me deu. Com o epsilon V derivada de A. Isso. Agora eu boto o hamiltoniano PQ ponto menos zero com as respectivas quantidades P e Q e o L com o sinal contrário. Mas aí eu acho que vai dar imperativamente um sinal negativo no hamiltoniano. Eu acho que tem duas hamiltoniano e deve corresponder com o seu θ 0, que é uma coisa variamente conservado, mas ela é simétrico. Uma coisa é não ser conservado, outra coisa é não ser positivo definido. Tá? Não, conservada, quer dizer, não é conservado. Não é conservado. Pode ser até positivo definido, mas não é conservado. Sim, mas eu estou considerando essa possibilidade de ser nem possivelmente definido, nem também conservado. Isso. E a não conservação é por quê? Porque no cálculo do hamiltoniano PQ ponto menos zero aparece uma dependência explícita do V. Isso, não tem que aparecer uma dependência explícita no V. Que quebra a invariância de Lorentz. A dependência explícita no V, isso. Quebra o V. O V está quebrando a invariância de Lorentz. Na minha mente aqui, eu estou vendo o PQ ponto menos zero como sendo não coerente, como sendo não conservado, que é a pessoa dependência explícita de V, e não positivamente definido. Não, a dependência explícita de V vai ter mesmo que o V seja constante. A não conservação vem se o V for não constante. Se o V não depender de X, de T de X, aí você tem a não conservação. Isso, eu estou vendo diretamente aqui, enxergando, sonhando na minha mente com o PQ ponto menos zero, que é para um V. Agora aqui eu estou só deixando. outra coisa também. Deixa eu só terminar a sua primeira pergunta. Só teria uma pequena ressalva a fazer. Que PQ ponto menos L é uma coisa, θ mini é outra. A PQ ponto menos L, ele dá bem a energia quando o campo não tem spin, é o formalismo canônico. Quando você tem campo com spin, você tem aquela discussão do Belinfante Perfeito. Então você tem que olhar o spin, eu estou desconsiderando spin. Entendi. Então tá. PQ ponto menos L, só que eu estou imaginando que tem a troca de sinal lá no L. Isso. E aí aparece explicitamente a não conservação, que é a pressão dependência em V, certo. E aparece o fato de ser antissimétrico. Ok, agora outra coisa é o seguinte, lá atrás, já no nível das equações de movimento, sim, quando você escreveu explicitamente as equações de movimento,
vocês também estão com variante, Isso. as 4 equações, correto? Ah, sim. Eu estava pensando, na hora que eu tomasse o rotacional de uma equação, Isso. ou do E ou do B, como a gente faz o desenvolvimento no caso padrão de Isso. Maxwell, para obter as equações de onda, Isso. na equação de onda deve ter uma dependência explícita de V também. Tem aí Para obter equação os de onda. andados do rotacional de B, ou rotacional de E para usar uma equação de tal, outra, aquele negócio Isso. todo. A pergunta quando isso acontece, de eu ter esse resultado, a equação da onda minha ia depender de V, correto? Sim, sim. Tá certo? É isso? Tá certo. A equação de onda Isso depende dele. significa o quê? Que Significa a complicação que eu tenho no vetor de Point, nesse contexto aí, é porque a razão entre o E e o B não seria C, mas é alguma coisa muito doida, diferente de C, é isso? Isso a gente discutiu no curso passado. Deixa eu repetir para você aqui rapidinho só. A relação de dispersão que sai dessas ondas aí, apesar de não ter derivada superior, sai uma relação em K4. Esse aqui é o K2. Isso aqui é o K2, é o ômega 2 menos K2. A relação de dispersão é quártica em K. Então, quer dizer, do ponto de vista da frequência, essa equação é assim, ômega 2 menos K2 ao quadrado, mais esse V2 aqui, Espécie de quadrado, né? exato, V2, isso aqui é ômega 2 menos K2. E a isotropia daqui, isso aqui vai ficar V0, ômega menos V escalar K ao quadrado. Então daqui nós tiramos a velocidade de grupo, d ômega dk. Notação dk. Isso aqui me dá a componente I da velocidade de grupo. E aí quando a gente tira a velocidade de grupo, dependendo desse V, se esse V for um vetor time-like, você vai ter uma velocidade de grupo maior do que o Perfeito, não necessariamente é C. Não necessariamente. Então significa dizer que na onda comum de Max, a razão entre E e B dá sempre C. Aqui não. Aqui significa o quê? Então daí vem a dificuldade de interpretar o vetor de Point, o E vetor B. Porque é como se, na verdade, pelo fato de existir um V aí presente, Isso. eu tivesse como se fosse os campos E e B Não, mas defasados, como se fosse... A gente fez isso no curso Isso, anterior. não dá para imaginar um produto vetorial de E com B dando C. Não, é pelo seguinte, você tem aqui divergência de E mais V escalar B usando VAR, igual a zero. Então, teu campo elétrico deixa de ser ortogonal à direção de propagação. No espaço de Fourier, isso aqui é K escalar transformado de Fourier do campo, mais V escalar V. Então, o que está acontecendo agora? O teu campo elétrico não é mais ortogonal ao potencial, à propagação. O teu campo elétrico ele perde a transversalidade. O campo magnético não, ele continua ortogonal. Portanto, a divergência de V é igual a zero. Então, quando essa onda está se propagando, o campo elétrico tem uma componente, você não tem mais isso aqui, é B, ortogonal. O teu campo elétrico ele tem uma componente ao longo de K que está proporcionando. Rigorosamente E e B como se fossem quantidades defasadas. Defasadas, E você tem birrefringência. Provocado pelo V. O V gera a birrefringência do vácuo. A gente mostrou no curso passado, se você pegar uma onda circularmente polarizada à direita ou à esquerda, as velocidades são diferentes. Quer dizer, se a onda está polarizada numa direção, no sentido, vamos dizer, destra, a velocidade de propagação é 1. Se a onda polarizada à esquerda, a velocidade de propagação é 1. Tem birrefringência do vácuo. Esse V faz uma porção de coisas aí. Ele pode gerar velocidade de grupo maior que 1, se for time-like. Ele pode gerar birrefringência do vácuo. Tem vários fenômenos associados a essa isotropia. Que é isso que se tenta medir nesses laboratórios, PVLAS, o BNV, você verificar se você consegue ter acesso a uma birrefringência do vácuo, porque a birrefringência do vácuo estaria trazendo para você algum efeito novo além de Maxwell. Então você pega essas diferentes teorias, que são extensões de Maxwell, e vê qual delas fica melhor a birrefringência do vácuo. Legal? E no lugar de eu ter a introdução do termo epsilon, V derivado de A, como foi feito no início, né? Epsilon, V derivado de A. Eu podia escrever epsilon, epsilon, A, V, A. Não posso introduzir dessa maneira? Em vez de escrever epsilon, O que nós temos aqui é V, epsilon, V, derivado
derivada de A. VA. É isso aqui é o F. Então, Epsilon, VAF. 4 índices. 1, 2, 3. Você introduziu com 4 índices lá atrás, foi isso? 4 índices. Epsilon, a gente tem isso aqui. Epsilon, nós temos 4 dimensões. F, mi, kappa, lambda, VI, AI, F, kappa, lambda. O que eu posso escrever também, quer dizer, isso aqui é um quarto, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo o meio de VI, AI, F, tio, mini. Eu posso usar o dual. Tudo bem. Mas isso você vai escrever como sendo VMI, ANI, D kappa lambda, VMI, ANI, D kappa lambda. É a mesma coisa. Tá certo, ok. Isso aqui. Sacou? Certo? Tá legal? Então vou dar uma intervalinha agora. São 7 horas, 6 e 25. Então dá um intervalinho até 15 minutos, até 20 para 7 a gente vai até 7 horas.